O Ministério Pastoral da IBAGE pensou para o mês de maio no tema frutos. E a gente vem numa crescente desde janeiro, mostrando que a relação com Deus é construída a partir do arrependimento e reconhecimento de pecado, nos valendo do sacrifício e mediação única e exclusiva de Jesus, que nos apresenta o coração do Pai, onde encontramos a vontade para vivermos. E que depois, nessa relação construída, por causa da graça dEle, a gente tem uma expectativa da parte de Deus, Deus tem uma expectativa para conosco, de que a gente possa oferecer frutos, de que a nossa vida possa, na maturidade espiritual, fornecer, produzir frutos. Não sermos secos, não sermos vazios, mas por causa da relação dEle, de podermos receber sempre graça, oferecer graça. Pela bondade que recebemos dEle, oferecer bondade. O perdão oferecido dEle, oferecer perdão. Então, na relação que temos com Ele, Ele faz com que ofereçamos frutos para a glória dEle, mas para abençoar a vida de outros, do próximo, de perto e de longe, conhecido e estranho. Por isso é que hoje, no primeiro sermão dessa série, eu queria muito que você se sentisse tanto quanto eu, incomodado, com a seguinte pergunta: Pai, o Senhor tem visto frutos em minha vida? Tem oferecido a Ti os frutos que Te honrem? Tenho eu, Pai, ocultado os frutos quando deveria oferecê-los? São essas as perguntas da nossa conversa desta noite. E porque hoje é o Dia das Mães, vocês vão poder perceber que eu vou inclinar o sermão também para alcançar o coração de cada uma delas. Existe um primeiro vídeo que eu queria que você assistisse, que eu vou colocar agora. Fala sobre o impacto que uma mãe tem ao oferecer frutos para a vida de seus filhos. E como nós temos as Olimpíadas muito próximo de nós, eu queria que vocês então observassem o impacto que uma mãe pode ter na vida de um filho. Quando nós investimos, o processo de maturidade e de frutificação, de oferecermos frutos,
ele é coroado com êxito, com sucesso. Quando nós investimos na vida de nossos filhos e nós semeamos no coração deles, nós podemos estar certos e certas que colheremos. Esse vídeo mostra momentos de crise, momentos de tragédia iminente, em que mães, tanto quanto nós poderíamos agora fazer parte desse vídeo como pais, como irmãos, fomos precisos, fomos firmes e encorajadores. E aquilo que nós lançamos no coração de filhos, no coração de amigos, não é, Márcio? Aquilo que lançamos no coração da mãe, do pai, estejam certos. No momento adequado, o fruto florescerá. Por isso que o preparo desses jovens para a Olimpíada, em momentos de tensão extrema, eles recobraram a experiência que viveram com a mãe. As mamães, que Deus lhes dê habilidade para, mesmo em tempos difíceis, conseguirem esconder toda a sua tensão para dar ao filho a segurança que ele precisa. Venham comigo para Salmo de número 1. Salmo significa louvor. Por isso que o livro central da Bíblia é um livro de louvores. Porque nas situações de adversidade e de tragédia que cada um de nós vive, Deus espera a maturidade de lhe oferecermos louvor. O louvor não é, de maneira alguma, aquilo que deva ser oferecido a Deus a parte da nossa mente. Não. Eu ofereço a Deus um louvor, uma letra cantada, que é fruto daquilo que eu tenho vivido com Ele. Certezas que norteiam o meu coração. Por isso que o livro central da Bíblia é um livro de louvores, e a maioria deles, 90% dos salmos, foram escritos em tempos difíceis. Porque o louvor na adversidade é a evidência da maturidade. Salmo de número 1, de versículos de 1 a 3, diz assim: Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas, mas que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte de sua alegria. De dia e de noite, ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria. E as suas folhas nunca murcham. E ele tem sucesso em todas as suas atividades. Alguns acreditam que esses 3 versos que nós acabamos de ler, esse conjunto de verbos e substantivos, eles têm mais ou menos 3.000 anos. Quando a pena do escritor ousou colocar em letras inteligíveis o sentimento, mal sabia ele, tenho certeza, que em 8 de maio de 2016 estaríamos lendo para encher o nosso coração da verdade de Deus. Esta é a palavra de Deus, que faz tanto sentido para nós quanto para o escritor há 3 milênios, em cultura distinta, em realidade diferente, porque o coração do escritor é o coração da gente. Por isso nós vamos avaliar nesta noite sobre o fruto na estação própria. Quando a maturidade exige que ofereçamos um fruto. E aqui que vai ser a beleza da nossa meditação. Porque pode ser que chegou o tempo de Deus colher fruto na tua vida. E a minha oração, ao final desse sermão, foi: Deus, que eu esteja agora no tempo certo, para o Senhor colher um fruto na minha vida,
para que outros possam ser abençoados. Foi a minha oração, porque eu acredito que todo pregador pregue primeiro para si, para depois compartilhar. Então eu disse: Senhor, que a minha vida, como uma árvore, seja encontrada por Ti como estação apropriada para o fruto que o Senhor quer colher. Ele vai fazer isso na tua vida nessa noite. Ele vai tratar com o teu interior, porque só Ele conhece. E enquanto Ele for meditando, não resista. Deixa Ele tratar com você. Deixa a palavra entrar para além da sua mente, penetrar também na sua alma e no seu coração. Eu queria mostrar para vocês de que forma a estação própria para a geração de frutos pode ocorrer. Em primeiro lugar, quando o salmista coloca que a gente precisa ter atitudes, e ele coloca aqui algumas delas, de não ir atrás da opinião de pessoas más, de não seguir exemplo de pecadores, e nem participar de rodinhas dos que zombam de Deus. Ele está falando sobre rotina, ele está falando sobre o dia a dia, ele está dizendo que a maturidade de um fruto não ocorre especificamente num dia da semana, é fruto de um processo do dia a dia, é sol, é chuva, é um ambiente favorável. Por isso, é que nós precisamos trazer para o nosso coração nessa noite, que Deus quer o teu louvor, e Deus quer a tua maturidade amanhã, segunda-feira. Eu preguei algum tempo atrás sobre surpresas desagradáveis na jornada com Deus. E aí um irmão me ligou na segunda, eu disse: olha, cuidado, porque as segundas existem. As segundas é o dia das surpresas desagradáveis. Nem toda empresa demite na sexta, para que o empregado não tenha um final de semana horrível. Geralmente as demissões ocorrem na segunda. Então esse irmão me ligou: pastor, você pregou ontem, e eu acabo de ser demitido. E eu disse: e aí, como é que está o teu coração? Pastor, eu estou crendo que Deus está no controle. E aí eu orei com ele pelo telefone. Eu sei que o coração dele também estava sentindo o baque, a pressão da demissão. Por isso é que amanhã, queridos, amanhã, quando a crise se estabelecer, o sol brilhar mais forte e parecer muito mais insuportável, é que você precisa alcançar a maturidade. Amanhã, quando o teu automóvel sofrer um acidente, quando alguém te assaltar, você se lembrar: eu sei, Senhor, que nem sempre Tu me proteges para me conter de um crescimento que eu preciso experimentar. Às vezes as dificuldades que eu vou enfrentar são possibilidades que o Senhor constrói na minha vida. Um vento mais forte, uma tempestade muito forte, porque é no dia a dia que a gente amadurece. É nos convites a rodinhas que zombam de Deus que a gente diz não. É para os convites para um caminho mau, de atalho para fora da vontade de Deus, em que nós precisamos exercer a nossa fé e dizer não. Eu me lembro da minha infância, minha adolescência. Eu já contei essa história na IBAGE, e é uma história que marcou a minha adolescência. Foi um vacilo de um instante que ruiu todo o meu testemunho que estava sendo construído no ambiente de trabalho. Todas as vezes que a Playboy saía no mês, o departamento onde eu trabalhava, na Companhia Siderúrgica Nacional, eles faziam uma vaquinha e compravam. E por muitas vezes eu resisti dizendo: eu não quero. Vinha de mão em mão, e quando chegava em mim eu passava. Ou simplesmente eu saía do ambiente. Mas um dia, naquela roda, eu me deixei levar. E então a revista parou diante de mim. Mal sabia eu que o Salmo 1 se estabeleceria na minha vida. Eu perdi a autoridade por muito tempo, que eu havia construído, porque a maturidade é no dia a dia, não é apenas nesse tempo que nós nos reunimos aqui. O amadurecimento que Deus espera não é apenas em 1h30 de culto semanal, é no dia a dia. É na segunda, na terça, na quarta, é na quinta. E eu me arrependi muito de ter feito aquilo, porque logo no outro dia,
Um dos meus amigos foi muito rude com o outro, e eu fui corrigi-lo. Eu disse, puxa, não faz isso com ele. E ele então voltou para mim, você quer dar um de crente? Eu disse, aprendi. Por isso que o salmista, 3.000 anos atrás, sem me conhecer, diria, Marcos Davi, cuidado, não siga o exemplo dos pecadores. Resista. E ao invés de influenciado, influencie. Por isso os frutos que Deus quer colher na nossa vida não são frutos que amadurecerão no tempo apenas de templo, de culto, mas do dia a dia. Das lutas que cada um de nós, eu e minha família, a sua família, enfrenta diariamente. Nos percalços da vida, nas surpresas desagradáveis, nas tragédias. A maturidade espiritual que gera frutos, ela é e acontece no dia a dia. Eu me lembro do meu sogro tendo um sítio, enrolar em jornais um cacho de banana e dizer, Marcos Davi, daqui a um tempo, esse cacho de banana vai amadurecer. Eu disse, sogro, me explica uma coisa, o gosto dessa banana amadurecida fora do pé é igual o da banana amadurecida no pé? Ele disse, de jeito nenhum. E aí ele me mostrou isso. E é verdade. Às vezes nós queremos a maturidade enrolada num jornal, na pressão, no legalismo. Ele diz, não. Vai ser natural, vai ser no dia a dia, nas dificuldades, em que você vai reagir corretamente. Como eu disse aqui, você vai vacilar, vai errar, mas vai se erguer. E vai dizer, eu aprendi. Não posso negociar minha autoridade de vida, porque quando quiser ajudar não poderei. O seu nome, sua autoridade de vida, sua paternidade, sua maternidade, está na autoridade do exemplo. Então não siga o exemplo mau, para que seu filho colhe em você o fruto de uma autoridade legítima. Mas se você errar, eu já errei com meu filho, com minha filha, já errei com a minha esposa, não tenha problemas em reconhecer o seu erro, porque isso faz parte da maturidade espiritual. Quebrantamento, biblicamente, é uma atitude de quem tem uma relação madura com Deus, de reconhecimento que errou, mas se erga, pronto para não errar mais. Essa é a primeira característica de como podemos alcançar o fruto na estação própria. A estação própria, ela é um processo diário. Nossa verdadeira maturidade espiritual se percebe mais fora do que dentro deste templo. É lá, em casa, no trabalho, na faculdade, na rua, onde o nosso caráter vai ser moldado por Ele. Segundo lugar, o salmista ele caminha para o versículo 2, fazendo uma contraposição de dizer que há uma alegria inesgotável na lei do Senhor, na vontade divina. Então no versículo 2 diz que dia e noite, olha que gostoso, lembra que eu falei da rotina do dia a dia? Dia e noite, para gerar o fruto na estação própria, precisa meditar na palavra de Deus. Quando eu pastoreava uma igreja em Suzano, nós tínhamos um contato muito grande com um missionário que ainda atua lá, chamado Ezequiel, muito querido meu e da minha família. Então nós fizemos muitos projetos no Vale do Ribeira. A igreja já teve também um projeto com o pastor Ezequiel lá no Vale do Ribeira, a nossa igreja. E eu fui muitas vezes para lá. Lá é conhecida como a terra das bananas. Mais uma vez, eu passava por aquele bananal e via as bananas envolvidas e protegidas com um saco. Todas elas com um saco de lixo preto. Perguntei a Ezequiel, por quê? É para amadurecer mais rápido? Ele disse, não. É por causa das pestes. É por causa dos passarinhos. É por causa dos bichos. É para proteger a banana. Vocês já viram isso com morango, não já? Eu já vi, por exemplo,
com manga, aquele saquinho protegendo de algum tipo de agressão da natureza. A palavra de Deus, queridos, é como se nos protegesse enquanto árvores para gerarmos o fruto na estação própria. Você não encontrará proteção para a tua vida, para o teu casamento, nos livros de filosofia. E olha que eu li muitos deles e ainda leio. O único livro que nos protege de nós mesmos e de qualquer tipo de agressão que nos desvie da vontade divina é a palavra de Deus. Por isso que o escritor vai dizer, sabe o que acontece com aquele que quer amadurecer e gerar um fruto na estação própria? Ele fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Versículo 2, final dele. A cabeça de quem quer gerar fruto na estação própria, isso não é fanatismo, isso é relação com Deus. Porque como eu ouço isso nas redes sociais hoje, qualquer pessoa que diga, eu amo muito a Deus e eu quero muito, logo vem um comentário, você é um fanático. Fanatismo não é nada disso. Querer mais de Deus, querer agradar mais o coração de Deus, isso é intimidade com Ele, isso é relação com Ele. À medida que meu casamento cubra os anos, e esse ano farei, se Deus quiser, 23 anos de casamento com a Andréa, eu vou aprendendo que algumas coisas que são costumes e naturais para mim magoam o coração dela. E aí eu vou simplesmente abandonando isso. Por quê? Porque eu quero que ela se sinta feliz ao meu lado. Eu quero que ela se agrade. Na relação com Deus é o mesmo. Se você não souber o que fere o coração dele, como você abandonará? Por isso é que a palavra de Deus serve-nos como bússola, para nos dirigir ao maior tesouro, que é o coração de Deus, o coração do Criador do universo, o coração do Salvador da nossa alma, aquele que trouxe o Filho dele a este mundo, e por amor, permitiu que ele fosse ao Calvário, à cruz, morrer por mim e por você. O fruto que nós geramos, ele é protegido pela palavra do Senhor. Só a palavra de Deus pode nos proteger de tudo aquilo que possa impedir nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Houve um momento na história de Jesus durante seu ministério, em que o Espírito Santo, segundo Mateus capítulo 4, o levou ao deserto. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto porque houve a necessidade de um teste para o Filho de Deus. E enquanto no deserto, depois de não comer por 40 dias, ele teve fome. E a Bíblia diz que o diabo, Satanás, o inimigo que segundo a Bíblia nos quer destruir, ele se apresentou a Jesus e o levou a 3 tentações, pelo menos 3 descritas nos evangelhos. E para todas as tentações do diabo, como foi que Jesus respondeu? Com a palavra de Deus, citando 3 textos do Antigo Testamento. Lembra que o Novo Testamento não é escrito enquanto Jesus está realizando seu ministério na terra. Então Jesus, ele bebeu tanto do Antigo Testamento, meditou tanto, como o salmista disse, que quando Satanás vem tentá-lo, para desviá-lo do caminho, da vontade divina, ele cita a palavra de Deus, porque é a palavra que nos protege. No dia mau, quando eu me sinto abandonado por Deus, é a palavra que vem e me diz, não. Uma mãe pode até se esquecer do seu filho, porém eu jamais. A palavra vem e me liberta. Às vezes eu tenho ódio por alguém, e aí vem a palavra e diz, não, Marcos Davi, você precisa amar como Deus espera que você ame. Às vezes eu tento manter uma mágoa para não perdoar alguém, e vem o Senhor e diz, se eu te perdoo, oração do Pai Nosso, perdoe também. Às vezes eu me vejo em avareza, e vem a palavra de Deus para me proteger, diz Marcos Davi, mas bem-aventurado, mais feliz é aquele que dá. Então é a palavra, irmãos, é a Bíblia que nos protege, para que o fruto seja gerado na estação própria. Não sei quanto da semana você se compromete com ela, mas vai por mim. É a palavra de Deus que, meditada diariamente,
semanalmente, envolve você para que você não se desvie, para que você não se perca. E eu já leio há tanto tempo na minha vida, eu fiz 47 anos ontem. Eu já leio com consciência a Bíblia pelo menos há 40 anos. Há 40 anos lendo o mesmo livro. E cada vez que eu leio a Bíblia, como ela é especial. Ela vem com uma novidade, de um detalhe que eu não havia percebido. É assim com você também? Levante sua mão se você também vive isso. Eu sei que vive. Porque a palavra de Deus, ela de si mesma diz, é viva, não é morta. Já li em Machado de Assis, e quando leio, não tenho tanto impacto. Já li Kierkegaard, já li Blaise Pascal, gosto de ler biografias, mas quando leio a Bíblia, ela transforma o meu interior. Ela traspassa um coração aflito, traz direção e senso de amor. Então lembre-se, que para frutificar, se você quer isso como eu quero, na estação certa, no tempo devido, que seja hoje à noite, você tem que ter um compromisso com a palavra de Deus para ser protegido por ela. Em último lugar, terceiro e último, o versículo 3, diz que a fonte que abastece essa árvore, que vai gerar o fruto na estação própria, ela é um rio, a fonte para a qual a árvore plantada está sendo regada, alimentada, suprida, saciada, é um rio. E como eu gosto dessa ponte que se constrói entre o versículo 3 e João capítulo 4. Jesus, por intenção, ele marca um horário em que sabia que uma mulher angustiada viria pegar água, e ele se assenta perto do poço. É proposital dele, ele faz isso ainda hoje. E ele começa a conversar com a mulher, e a mulher diz, eu vim pegar água. Jesus pede água para ela. Como você sendo judeu, você conversa comigo? Judeus e samaritanos, a mulher era samaritana. Judeus e samaritanos não se dão? E aí Jesus diz, se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria água, e ele lhe daria água viva. Aquela mulher, não sei se ela tinha o Salmo 1 na cabeça, mas ela disse, como assim água viva? A água que eu tomo, amanhã tenho que tomar de novo, na quinta tomar de novo, não é viva. Ela me abastece, mas não é o suficiente. Então, a água que eu lhe der, vai fazer com que você seja abastecida para a vida eterna. Aquela árvore do Salmo 1, ela é plantada, mas não no deserto. Ela é plantada junto a um rio. E é Jesus quem diz de si mesmo, eu sou a água viva. Quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Em João capítulo 15, Jesus disse de si mesmo aos seus discípulos, vou falar algo agora que talvez os escandalize, sem mim, vocês não podem fazer nada, vocês precisam de mim. A fonte que sacia a sua sede, determina a sua saúde. Que fonte você como árvore está plantada? À beira de que fonte? Pense nisso agora. Talvez você diga, eu vim de uma semana em que me sinto muito seco, me sinto muito vazio, sou religioso, mas me sinto vazio. Talvez seja a fonte que abastece a sua vida. Estudei a vida de Nietzsche e fiz um trabalho durante a minha pós-graduação em filosofia. Um das mentes mais brilhantes dentro da filosofia. Mas Nietzsche não conseguiu superar um relacionamento afetivo não correspondido. Mais tarde, entrou numa depressão profunda e sua família explorou a sua loucura ganhando dinheiro. Ele era como uma espécie
de animal para quem pagasse e dissesse: olha a loucura de Nietzsche, uma das mentes mais brilhantes. Talvez porque a fonte sobre a qual Nietzsche decidiu saciar a sede da sua alma fosse uma fonte que não lhe trouxe saúde. Porque todos nós viveremos o que Nietzsche experimentou, a não correspondência de um amor, de um carinho, de uma lealdade, de uma fidelidade. E como reagimos diante desses percalços, dessas dificuldades da vida? Como o salmista diz: faz dele a fonte de alegria. E tudo que ocorre, embora nos balance, não nos derrube, porque estamos alicerçados nele. Qual é a fonte que sacia a sua sede? Vocês sabem, tanto quanto eu, e fui muito mal durante meu tempo de estudo em biologia. Confessa aí quem também era ruim em biologia. Vai, levanta a mão aí, obrigado, não estou só. Que água e ar e sol são elementos fundamentais para gerar a vida, para a manutenção da vida. Sem Jesus, nós não podemos de maneira alguma viver. Quero encerrar contando uma história que o vídeo vai apresentar de forma tão linda. A história de uma mãe que recebe o diagnóstico do diretor da escola em que o filho dele estuda. A celebração está acabando. Eu sei, mas Ele vai com você. O centro de toda essa celebração, que é o Senhor, Ele vai contigo. Amanhã, quando você parar diante de um semáforo, e você vê alguém que pede uma esmola, lembre-se de um fruto chamado generosidade. Quando você vir alguém te perseguindo no ambiente de trabalho, lembre-se, fruto do domínio próprio, que ofereçamos a Ele, como o salmista nos pede, frutos nas estações próprias. Obrigado pela Tua presença neste lugar, aos visitantes, obrigado pela Tua presença. Volte outras vezes a estar conosco. Queria orar com você, entregando a nosso final de noite, início de semana para Ele. Pai, o Senhor às vezes se apresenta na Bíblia e se revela como agricultor. Tu és o dono do mundo inteiro. Eu fico imaginando o Senhor percorrendo vinhas, goiabais, ó Deus, na expectativa de colher um fruto. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, e o Senhor olha para nós enquanto casais, o Senhor olha para nós enquanto pais, enquanto filhos, enquanto irmãos. O Senhor olha com a mesma expectativa de colher um fruto de um coração quebrantado, um coração que se solidariza com o outro, um coração intercessor, um coração generoso. Pai, nos ajude a viver a verdade da palavra que aprendemos nessa noite, a começar em mim. Que o Senhor me dê oportunidades, Pai, nessa semana, em que o fruto apareça, que ele não fique escondido, mas que ele seja oferecido para a Tua glória, e para, ó Deus, bênção na vida do outro, a começar do meu lar, se expandindo para os meus vizinhos e amigos, a toda pessoa que cruzar o meu caminho. Assim seja com meus irmãos e irmãs neste lugar, com cada pessoa, Pai. Talvez haja, Deus, alguém entre nós que entregou a vida a Ti. Eu quero Te pedir, Pai, que essa entrega seja confirmada pelo Senhor nas próximas horas, que o Senhor ministre ao coração de cada um deles, para a Tua glória, que o Teu amor, a graça de Teu Filho, bendito Senhor e Salvador nosso, nossa fonte de alegria, que Teu Espírito, aquele que nos guia à verdade, e que faz gerar em nós os frutos do Espírito, ó Deus, seja sobre nossa vida e sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.